Ok? Circuito lógico. Bom, vamos falar agora, passamos pelo circuito automático, vamos passar agora para o circuito lógico, ou circuito racional. Como é que o circuito racional, o circuito lógico funciona? Diferente do circuito automático, em que a reação ela é involuntária, aqui não. Aqui o cérebro ele procura o que fazer, ele busca, ele faz uma pergunta, né? Ele busca uma resposta. Né? A velocidade, diferente da outra, que é uma velocidade instantânea, é rápida, aqui não, a velocidade é um pouco mais lenta. Né? E diferente do circuito automático, em que aquele circuito garantiu a sobrevivência da espécie humana, aqui não. Aqui o circuito racional ele já garantiu a supremacia da espécie humana. Então, fazendo um parênteses com relação aos homens, quando começaram a se reunir nas savanas, aquele pessoal que no luta e fuga, né, os que fugiram, os que não pereceram, né? Os que lutaram pereceram, os que fugiram conseguiram voltar para sua tribo lá, né? E quando esse pessoal voltou para a tribo lá, que eles chegaram com a informação, olha, não dá para a gente encarar de qualquer jeito, a gente precisa criar uma estratégia, a gente precisa bolar um plano para a gente conseguir dominar aquela fera lá. Então, aqui, na hora que esse pessoal que fugiu de enfrentar as feras, né, se reuniu nas suas tribos e começou a pensar no que fazer, esse modo de ação, né, já garantiu a supremacia da espécie humana sobre as outras espécies. Né, que é diferente. Lá, enquanto no circuito automático o agente ele tem uma reação, né, instantânea, aqui não, a gente tem uma resposta. E essa resposta ela pode ser treinada através do quê? Da orientação. Como eu disse anteriormente, a orientação é o quê? A orientação é o nosso banco de dados. É toda a informação que a gente adquiriu ao longo da vida, seja na vida particular, seja na vida profissional. Sejam as capacitações, as especializações, os cursos, enfim. São as respostas que eu posso lançar mão para dar, para poder colocar em prática em determinado momento. Que é através do ciclo ODA. Observar, orientar, decidir e agir. Toda e qualquer toda e qualquer resposta ela passa pelo ciclo ODA. Toda e qualquer resposta racional tem que passar pelo ciclo ODA. Né? Aqui a gente vai fazer, vamos passar aqui um vídeo que ele vai mostrar de forma sucinta e breve como funciona o circuito automático e como funciona o circuito lógico. Ok? Fear is so important for our survival, we do something absolutely remarkable. Our bodies begin to react to a threat before we're even conscious. Vamos lá. Então, vocês perceberam que no vídeo aparece um homem andando ali pela floresta,
e de repente ele se depara com uma serpente, né? A informação da serpente ela é captada pelo nervo óptico, né? Que manda essa informação para uma partezinha do cérebro aqui que é importante pelas nossas reações, que é a amígdala, né? Essa parte do cérebro ela manda a informação através da nossa medula para as glândulas adrenais. Essas glândulas elas liberam, entre outros hormônios, a adrenalina, que é um dos principais hormônios produzidos pelo corpo humano. Só que essa adrenalina ela provoca alguns efeitos psicofisiológicos, como a gente falou, né? Então ali ele se depara com aquela serpente. Em menos é captada a informação passa para a amígdala, vai para as glândulas adrenais, em menos de um segundo é despejado, entre outros hormônios, a adrenalina no corpo, que faz com que o coração bata mais acelerado, o pulmão hiperventile, visão em túnel, exclusão auditiva, tudo isso em menos de um segundo. O sangue para os grandes músculos, para quê? Para lutar ou para fugir. Só que isso tudo circuito automático, até que o circuito lógico ele toma a frente da situação e percebe que aquela serpente ali, ou ela não é uma serpente peçonhenta, ou ela não está numa distância suficiente para causar algum dano ali para o homem, né? E o circuito automático toma conta ali da situação e ele relaxa e segue o caminho dele, né? Então, todos esses efeitos, agora é o seguinte, todos esses efeitos psicofisiológicos, essa descarga de adrenalina, esse coração acelerado, pulmão hiperventilado, por mais que a parte racional dele, lógica, já tenha tomado conta e perceba que aquilo ali não oferece um risco real a ele, demora, não é com a mesma velocidade que ele volta ao estado natural dele. Então ele tenta relaxar, mas ainda vai continuar durante um tempo sentindo os efeitos ali do medo, né? Dos efeitos do que essa descarga de adrenalina causou no seu corpo, né? Então, o circuito racional, o que é que ele fez? Ele observou aquela situação, ele buscou uma orientação. Automaticamente ele teve a descarga, todo o efeito do circuito automático. Mas quando o circuito racional tomou a frente, que ele observou a situação, ele buscou uma resposta. Será que essa serpente ela é peçonhenta? Ou ela não é peçonhenta? Ela está em uma distância curta ou não? Então ele observou, buscou orientação, ele viu que não tinha perigo, ele decidiu então ele percebeu que não tinha perigo, então ele decidiu seguir em frente e foi isso que ele fez. Então ele observou, decidiu, orientou, decidiu e agiu, ok? Então assim funciona o nosso ciclo racional, né? Observar é a informação, orientar é o filtro mental, é o nosso banco de dados, né? A decisão é uma resposta para o que eu vou fazer e a execução é a ação, propriamente dita. Então, toda e qualquer decisão racional, ela segue o ciclo racional, que é o ciclo ODA. Agora, quando o cérebro não encontra orientação, ele observa e ele busca orientação, mas ele não encontra. O que é que acontece? É o famoso congelar, né? Colar as placas, né? O cidadão, ele observa uma situação, ele busca orientação, mas ele não encontra. Ele volta a observar, ele busca de novo uma orientação, ele não encontra. Ele observa e ele fica nesse ciclo de congelado, de colar as placas, de não saber o que fazer. Por quê? Ele nunca se viu numa situação daquela que ele se encontra, né? Ele não tem no seu banco de dados, no seu filtro mental, ele não tem informação suficiente para dar uma resposta, para solucionar aquela situação em que ele se encontra. Então, quanto mais orientação a gente tem, mais a gente tem condições de dar uma resposta para as adversidades que surjam. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais treinamento eu tenho, quanto mais eu me especializo, quanto mais eu preencho o meu filtro mental de informação, eu aumento o número de possibilidades para dar uma resposta adequada a determinada situação. Reação ou resposta? Bom, reação é circuito automático. Resposta, circuito racional. Então, existe essa diferença, né? Então, assim, até a não reação ela precisa ser automatizada, né? A gente coloca não reação entre aspas, porque na verdade a não reação ela é uma reação passiva, né? Eu tenho que saber que eu não posso reagir. Então, o meliante está com uma arma de fogo na minha direção. Eu não posso agir naquele momento. Então, eu preciso me controlar, né? Agora, para eu me controlar, eu preciso estar atento. Porque se eu estiver desatento, o que acontece?
é luta ou fuga. Então, mesmo às vezes eu não querendo ter algum tipo de reação, se eu sou pego de surpresa, o meu corpo automaticamente reage dessa forma. Por isso que eu falei que a atenção, ela é o pulo do gato com relação ao desdobramento de todas as ações que a gente pode dar, todas as respostas que a gente pode dar de forma adequada para determinada adversidade. Beleza, mas aí, como é que eu crio orientação? Né? Nem se eu não tenho orientação para tudo, de que forma eu crio orientação? Bom, criação de cenários mentais. Essa é uma ferramenta que possibilita a criação de orientação para dar respostas plausíveis. Então, vamos lá. A criação de cenários mentais é a ferramenta que possibilita a criação dessa orientação. Né? Então, como é que funciona a criação de cenário mental? Bom, primeiro, eu crio um problema imaginário. Primeiro ponto. Né? Segundo, eu me transporto para esse cenário, eu me imagino nesse cenário, eu consigo visualizar esse cenário, né? Eu consigo perceber o calor de um incêndio, eu consigo perceber ali a fumaça saindo do ar-condicionado que está prestes a pegar fogo, né? Eu consigo escutar alguém gritando, pedindo socorro, né? Eu consigo escutar alguém, ver alguém sendo atingido por uma arma de fogo, né? Então eu crio um cenário, né? Eu crio um problema, eu me transporto para esse cenário e eu busco solução para dar resposta. Mas são soluções que eu preciso fazer teste para saber se vai ser uma resposta adequada. Né? Então, o que é que a gente pode usar como cenários hipotéticos? Viagem de carro com a família, né? Ou você vai viajar de carro com a família. Você checou se o seu pneu reserva, o seu step está na mala do carro? Primeiro ponto. Eu criei um cenário hipotético, viagem de carro com a família. Tá. Numa viagem de carro com a família podem surgir vários problemas. O mais básico, furou o pneu. Será que o step está na mala do carro? Será que ele está cheio? Será que eu tenho ferramenta suficiente, as ferramentas que eu preciso para fazer a troca do pneu? Eu sei fazer essa troca do pneu? Então são vários desdobramentos apenas em um cenário hipotético. Tá certo? Pouso forçado com avião, incêndio na casa, assalto em um restaurante, né? Eu fui ferido, alguém foi ferido. Existe uma diferença muito grande entre você ajudar alguém que foi ferido e você foi ferido gravemente, né? Se você não visualizar você nessa situação, pode acontecer acontecer uma situação real com você e você não ter orientação para sanar uma pane. Por que em você? Porque talvez se fosse um colega seu do lado, você tem a tranquilidade suficiente para que você possa dar uma resposta adequada para aquele quadro. Né? Aconteceu, infelizmente, há anos atrás aqui, a situação da morte de um médico, cirurgião, cardiologista, um cara que é acostumado a abrir peito e artéria e parar sangramento, parar hemorragia, foi vítima de um assalto, esboçou uma reação, luta ou fuga, natural, né? Foi alvejado pelo miliante, tomou um tiro ali na femoral, na hora tentou fugir, né? E acabou vindo a falecer, infelizmente, por um choque hipovolêmico, né? Perdeu sangue demais, perdeu a consciência e, infelizmente, veio a óbito. E a gente tem certeza que um médico desse cacife, ele teria condições suficientes para estancar o sangue, fazer um torniquete, né? Nele mesmo, porque ele tem conhecimento científico para isso. Mas ele nunca visualizou ele nessa condição. E, na verdade, o que estava automatizado na cabeça dele era só o circuito automático, luta ou fuga. A decisão dele, na hora, foi fugir. Né? E a fuga, na verdade, causou a ele, infelizmente, a perda de sangue excessivo, veio a falecer por choque hipovolêmico. Né? Agora, tenho certeza, se esse tipo tivesse acontecido em alguém que estivesse com ele, talvez ele tivesse salvado a vida daquela pessoa. Né? Então, não é ser pessimista e ficar pensando apenas em desgraça, mas a gente tem que estar preparado para cenários em que a gente está em desvantagem, ou que a gente foi ameaçado, que a gente sofreu um acidente, ou que alguém sofreu um acidente. Né? Aconteceu alguns anos atrás, graças a Deus, tive a oportunidade de salvar a vida de um filho de um sargento que trabalhava com a gente. Estavam numa confraternização, o garoto se engasgou, o garoto de 3 anos se engasgou estava engasgado lá, e na hora que viram ele não estava conseguindo respirar, e eu tomei a frente da ocorrência,
peguei a criança, fiz a manobra que tinha que fazer, saiu que estava engatado no pescoço da criança e graças a Deus ele foi salvo. Agora vocês imaginam a desgraça que seria se ninguém conseguisse salvar aquela criança ali numa confraternização, porque ninguém soube fazer uma manobra para desengasgá-la, né? Então a gente tem que, embora a gente talvez nunca use determinados conhecimentos que a gente adquire, mas conhecimento não ocupa espaço. Nós somos eternos aprendizes, a gente precisa sim buscar aumentar o nosso arcabouço de filtro mental, que é a nossa orientação. Quanto mais orientação a gente tem, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente tem possibilidade de dar respostas adequadas a problemas que possam surgir. Conclusão. Você nunca conseguirá evitar situações perigosas, né? Ou nem sempre você conseguirá evitar situações perigosas. Então, esteja preparado para enfrentá-las, né? É a dica que a gente dá, entre outras dicas que a gente deu ao longo da nossa palestra. Eu espero, sinceramente, que essa videoaula acabe despertando no agente de segurança, no defensor dos direitos humanos, né, a possibilidade de buscar mais conhecimento, de não parar no tempo com relação a especializações, a capacitações, né, buscar ter uma preparação física adequada, para que a gente possa enfrentar os cenários de adversidade que se apresentam de uma forma mais adequada. Então, agradeço aí a atenção de todos, boa sorte e mantenham-se vivos.